temos então, né, essa campanha do Campeonato Brasileiro, que é preocupante, a terceira pior campanha do Brasileirão aí na era pontos corridos, né, até essa rodada. Então esse efeito comparativo, eu acho, assim, me dá um desespero essas comparações, cara, porque eu vejo cada ano catastrófico e vejo também que São Paulo não tá muito longe disso, né? Mas então, em 13 Isso é da jogos, história? isso é da era pontos corridos, nos piores desempenhos de São Paulo Tá. nas 13 primeiras rodadas na era pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Em 2013, o São Paulo fez 10 pontos, que é um ano que a gente sabe bem que foi salvo por Muricy Ramalho como técnico, né? O São Paulo tinha um time bem fraquinho também, mas conseguiu escapar. 21 com o Crespo, né? Que foi, enfim, aquele ano que a gente perdeu, a gente não vence as 10 primeiras rodadas, que foi bem catastrófico também, 11 pontos. Em 25, 12 pontos, e em 17, que foi o ano que a gente brigou para não cair, 12 pontos também. E aí, Pri, te pergunto em relação a isso, por estatística, mas por fato de campo. A gente já pode, né, no seu ponto de vista, e a gente estava até discutindo isso, afirmar que vai ser uma briga para não cair até o fim da temporada? Porque, óbvio, o Campeonato Brasileiro ele é muito extenso, né? Então tem muitos jogos e ele é muito também compacto às vezes. Então tem, em dado momento da tabela, como está sendo agora essa fase, né? E aí que gera uma preocupação, porque o São Paulo está assim, deixando uma distância de 6, 7 pontos para a segunda parte da tabela, e aí gera uma preocupação maior, mas em vários momentos ele é um campeonato que assim, perdeu 2 jogos, você está flertando com o Z4, venceu 2, está no G6, né? Então ele tem muito disso também, ele tem essa margem. Mas te preocupa esse campeonato como um todo, também considerando os próximos jogos do São Paulo, ou é viável? Você acha que dá para passar por cima com assim tranquilidade, não é para desespero? Ô, Gabi, é muito do que eu falei, assim, cara, o que me causou um pouco de desespero, assim, no sábado, de novo, é uma coisa que ela muda do dia para a noite, né? Quinta-feira eu posso pensar algo completamente diferente. Na verdade, depende do São Paulo, né? Porque não sou eu que jogo. Mas assim, o que assusta ali no jogo contra o Flamengo, cara, primeiro é o tempo que o São Paulo teve para treinar. E aí, uma coisa, cara, sei lá, vamos. Não consigo lembrar agora um exemplo, mas sei lá, vamos falar de Libertadores, vai, jogo contra o Botafogo, jogo de volta. É um jogo que você sai ali com uma eliminação, independentemente do placar, que foi um empate, mas você sai esperançoso, né? Do tipo, caramba, competiu, se comportou bem, conseguiu acertar várias coisas, foi eliminado por erros individuais. Eu não consegui lembrar de um jogo de pontos corridos, tá? Por isso que eu tô dando esse exemplo que é mais marcante, tá? Fresco na memória. O jogo do Flamengo é um jogo que você sai dele, na minha opinião, eu saí, né, sem nenhuma perspectiva, né? Por isso que se torna um negócio desesperador. Não é necessariamente os pontos, porque se o São Paulo tem 0 pontos, mas é um time que está muito perto de ganhar, você pensa diferente. Mas se o São Paulo tivesse 20 pontos, mas não tem nenhuma perspectiva, aí o pensamento é outro. E para mim, hoje é isso, assim, no brasileiro, né? Por conta dessa falta de confiança, dessa falta de qualidade, desse monte não, porque não é tantos mais, né? Mas toda hora de desfalque e tal. É um time que não faz gol, é um time que não cria e é um time que não se defende bem. Então, assim, né? É meio desesperador. Você fala, meu, ferrou. Então, assim, a gente fica nessa expectativa do Crespo. Minha expectativa hoje, né, meu sonho, né, é que o Crespo tenha chegado, treinou, só que ele falou, mano, esse jogo aqui é pedrada, então vamos jogar, vamos se defender igual desesperados, e aí na quarta, no sábado, a gente começa a jogar de uma maneira diferente, né, porque são times que a gente já consegue competir. Fechou, elenco? Fechou. Meu sonho é que seja isso, entendeu? Porque se o São Paulo for o que foi sábado, amanhã, sábado, no próxima semana, que é a Juventude, acho, né? Aí ferrou. Aí, assim, eu acho que vai ser até o final a briga contra o rebaixamento. Lembrando que, de novo, eu sou muito defensora da mentalidade. Quanto mais longe você fica de ganhar, menos você confia que você vai ganhar, né? Então, assim, precisa ganhar. Precisa ganhar algum jogo, cara. Precisa tirar. Parece coisa de torcedor, negócio de tirar a zica, mas é real, mano. Precisa tirar essa zica de não ganhar. Precisa voltar a ganhar. Então, acho que é isso, assim, cara. É muito do comportamento, sabe? Se foi uma coisa pontual, do tipo, cara, o Flamengo estava até ontem jogando Mundial de Clubes, então
baixar a casinha, fechou. Então amanhã tenta jogar, tenta se expor mais, beleza, pode perder, mas pelo menos você tenta ganhar, né? No sábado a mesma coisa, vamos ganhar, é inegociável vencer e tal. Aí eu acho que dá para você brigar por outras coisas, não por títulos, óbvio, por título do brasileiro, óbvio, mas por uma vaga na Libertadores, né? Pensando que deve ter um G6, G7, enfim. Agora, se o São Paulo for isso mesmo, o jogo contra o Vasco, se o São Paulo é o jogo contra o Flamengo, aí eu acho que vai ser sofrido até o final. É um sofrimento até o final. E eu gosto de definir, Léo, esse campeonato brasileiro, não esse, né? Campeonato brasileiro como um todo, como areia movediça, né? Porque os times grandes, o Santos passou por isso também, e a gente bate na mesa, a gente não quer repetir o exemplo, né? Mas o Santos passou por isso também, que é um time que não é péssimo no papel, não é brilhante, mas não é um time para queda, tem times piores, mas tem aquela pressão também. Ontem até contei aqui, antes, né, da gente, enfim, fazer essa live, que ontem eu estava conversando com um companheiro corintiano, e aí ele falou, cara, a gente tá tão mal quanto vocês, mas aqui ninguém fala em queda. Mas eu falei, cara, é que vocês já caíram, né? Então tem um pouco desse pensamento de que um time que já caiu não tem esse, cara, assim, desespero. Obviamente o Corinthians não quer cair novamente, mas o São Paulo, o flerte com esse fantasma da Série B já é um caos total, já é um desespero. E acho que o São Paulo, é o que a Pri falou, não é que o São Paulo ele perde para o Vasco, Mirassol, empata com o Sport, merecendo ganhar. A gente tem a pontuação que a gente merecia no campeonato, e acho até que o jogo do Grêmio a gente não merecia ganhar. Teve um pênalti ali que foi bem, né, bem estranho. Então, assim, é um campeonato muito traiçoeiro. Você tem essa preocupação também, Léo, com esse próximo passo? Muita preocupação. O São Paulo é um time que não está acostumado a jogar o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. E é muito importante a torcida entender que existem dois campeonatos. Um campeonato em que você faz até 3. O campeonato de meio de tabela, que você foca nas Copas e você não sofre no Campeonato Brasileiro. Um campeonato que você vai brigar ali pela parte de cima, ficar no G4, né, disputar o título. E o campeonato do Z4. Se a gente analisar a tabela hoje, o São Paulo está ali a 2 vitórias da parte de cima da tabela. Ok. 100% plausível da gente chegar, né, nessa parte de cima da tabela. Agora, se o São Paulo perder os próximos 2 jogos e decretar realmente a ascensão, né, melhor dizendo, a entrada nesse Z4, aí as coisas começam a mudar, porque o ambiente muda. E futebol e ambiente tem que estar lado a lado. Não existe bom futebol no campo se você não tem um ambiente bom. Não existe. Isso eu cravo para vocês. É muito difícil. Talvez tenha 1 ou 2 casos no futebol mundial inteiro. E quando eu digo ambiente, não é só vestiário. É o ambiente de torcida, é o ambiente de mídia. E aí vai começar o quê? Vir a desconfiança interna. Aí começa a pressionar o treinador que acabou de chegar, tem 16 dias de trabalho. Eu vi muita gente falando aqui, o Crespo, não sei o quê, se perder porque a gente tem que mandar embora. Ele acabou de chegar, acabou de pegar esse time, né? Mais um erro de planejamento de trocar o técnico da forma que foi, e trocou agora, e a gente tem que entender que ele tem esses 3 jogos, né, e é complicado, então tem que dar esse voto de confiança, mas tudo isso influencia. E aí, se o resultado não vem na rodada seguinte, se tem um empate ou uma derrota, a pressão aumenta. E aí ninguém presta, e aí ninguém serve mais para nada, o Lucas tem que se aposentar, o Oscar estava na China encostado, só que se ganha esses próximos 2, 3 jogos, com Oscar e Lucas jogando bem, futebol voltou, vamos sonhar com a Libertadores. Tem muita... E é importante a torcida entender, porque o futebol são essas nuances. É quarta domingo. Se ganharmos do Bragantino e do Corinthians, voltamos ao campeonato.